Olá, meu nome é Vladimir, sou um aspirante Benoa. Convidei aqui meu amigo Sarge para falarmos sobre a verdadeira palavra, a Torá, o código de instruções para o homem viver feliz e tranquilo e em paz na terra. Espero que vocês gostem, pesquisem, mandem dúvidas, comentem e que todos nós possamos estudar juntos o que foi nos deixado para que possamos, como foi mencionado no início, viver numa sociedade justa e sadia, obedecendo os princípios básicos da lei determinada por Deus a Noé e a nós, filhos de Deus. E para começarmos o nosso estudo, vamos começar falando sobre o que é a verdade, como ela está relacionada dentro da Torá, do nosso manual de instruções, como Deus fala sobre a verdade. A Torá é a verdade completa, toda a verdade, no sentido que nenhuma outra fonte de alguma verdade que não esteja na Torá, ou é possível que alguma outra fonte de sabedoria tenha uma outra parte da verdade que pareceria diferente, mas na verdade seria complementar e não mutuamente exclusiva? A Torá é uma verdade ou é a verdade? O debate idealista, pragmatista, deixa uma trilha longa e interrupta através dos campos de batalha da Torá. Desde Moshe, Moisés, Salomão, ao Talmude, desde Maimônides aos cabalistas até os dias de hoje. O asceticismo é um bom caminho ou Deus deseja que desfrutemos seu mundo? O que tem prioridade? O estudo ou as boas ações? Quem é mais elevado, o puro imaculado ou o pecador arrependido? Como recebemos a suprema recompensa? Como uma alma sem um corpo ou como uma alma dentro de um corpo? Porém, a Torá vai além da sabedoria. A Torá fala sobre o certo e o errado, do bem e do mal, isto é, aquilo que Deus deseja que façamos e não façamos em seu mundo. A sabedoria não pode determinar nada disso. A sabedoria pode apenas dizer: se você fizer isso, acontecerá aquilo. Se quiser conseguir isto, faça isto. Somente a Torá pode dizer o que Deus deseja que você faça e consiga. Nenhuma outra sabedoria sequer reivindica este feito. Abro parênteses aqui. Outra que não aquela, obviamente, que baseia a sua autoridade na Torá. Fecha parênteses. Vamos falar agora sobre a palavra emet, que significa em hebraico verdade. Vamos entender agora como ela surgiu e qual é a raiz da palavra. E aí pessoal, aqui quem fala é o Sarge. Shalom a todos, vim trazer a etimologia da palavra verdade. É uma palavra que tem sua origem no hebraico, em tempos bem remotos. A tradução dessa palavra em hebraico é emet, que significa além de verdade, fidelidade. Que são dois conceitos intercalados, né? Verdade e fidelidade. A gente vê a aplicação prática dessa palavra nas escrituras hebraicas lá no princípio, em Gênesis 24, verso 48, onde Rebeca diz o seguinte: inclinando-me, adorei ao Eterno, e bendisse ao Eterno, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Onde fala caminho da verdade, a palavra emet está ali, onde tem verdade. Agora, uma aplicação prática de fidelidade, para que o Eterno confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Onde tem fielmente, onde está a palavra emet, nesse sentido. Mas a palavra emet, ela tem uma raiz. No hebraico, várias palavras têm suas raízes, né, sua origem. Palavras são tiradas de outras. A raiz de emet é amã.
Amã tem vários significados. Ela significa confirmar algo, fidelidade também, garantia de algo, estabelecimento de algo. E também tem o sentido de acreditar, que na nossa visão ocidental, acreditar é o mesmo que fé. Já no conceito judaico vai muito mais além, é mais voltado para emunar, que é confiar. Confiar é muito mais além que apenas acreditar, né? Então a palavra amã, vou usar algumas aplicações práticas dessa palavra nas escrituras, que é a raiz de emet, de verdade. Existe o exemplo de fidelidade, 2 Samuel 20:19. Sou eu, uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Eterno? Aqui a palavra fiéis em Israel, fiéis está usando amã. Tem outro exemplo agora de firmeza, que é como se fosse confirmar algo duradouro. A palavra literalmente usada é neemã, que a palavra amã é sua raiz, né? Em Isaías 22, verso 23, fala: e fixá-lo-ei como um prego no lugar firme, que será como um trono de honra para a casa de seu pai. Onde está firme essa afirmação dessa garantia de algo que seria duradouro, né? Algo que seria verdadeiro, que teria firmeza. Um outro exemplo prático para a gente ter mais um entendimento seria a questão de acreditar, né? Está em Êxodo 4:31, fala o seguinte: e o povo creu, e quando ouviram que o Eterno visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. A palavra creu está onde está escrito, literalmente é vayamen, que seria a raiz aman. Essa palavra que é a raiz de verdade, pois a verdade foi estabelecida por Deus, que é de confiança, o Criador do universo. Assim, na verdade que vem dele, a gente pode confiar, pois ela confirma tudo. E a nossa garantia é que as coisas de Deus são perfeitas e imutáveis, que é a conexão entre emet, verdade, e amã, que é a confirmação de algo, que a gente acabou de falar. Confirma que tudo que Deus faz é perfeito e imutável. Como já foi mencionado na etimologia da palavra, emet em hebraico significa verdade. No dicionário Aurélio, a palavra verdade significa, ou tem um dos seus significados, fiel ao original, que representa fielmente o modelo. E o nosso modelo e ponto de partida aqui sempre será a Torá. Abro aspas. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Salmo 119, verso 160. Atentamos às palavras ordenanças e eternas. Há correntes de pensamentos que sustentam não haver nenhuma verdade, além daquilo que é perceptível aos órgãos sensoriais. A verdade é a realidade como ela é. Em grego, a palavra para verdade é aletheia. A dizer, o não oculto, não escondido, não dissimulado. Verdade é tudo o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. Verdade é a manifestação de tudo o que existe tal como é. Por exemplo, se ao comer certo alimento percebemos que é amargo, o gosto do alimento deixa de ser uma suposição, torna-se um dado, uma certeza. E, se virmos que a cor de uma flor é vermelha, não nos caberá dúvidas quanto à sua coloração. Outra corrente de pensamento, no entanto, advoga que cada um tem a sua própria verdade, não existindo, portanto, a verdade única. Segundo essas correntes filosóficas, não há percepções e sensações uniformes. Estas diferem de ser para ser e de situação para situação. Exemplo: coloque-se uma mão na água fria e a outra na água quente, e a seguir ambas em água morna. Uma mão terá a sensação de que a água está fria, enquanto a outra a de que está quente. Afinal, em qual das mãos está a razão? Certamente as duas sensações são verdadeiras, pois cada mão tem uma experiência anterior que justifica a sua afirmação. Hoje em dia,
se fala-se muito sobre o versículo de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esquecem de falar do primeiro mandamento de Deus, que é o cerne da verdade. Assim como Deus é único, a verdade também é uma só. E assim como o eterno é imutável, também a verdade o é. Todos os outros atributos são, de certa forma, relativos. Ao encarar uma situação específica, podemos demonstrar pouca ou muita compaixão, pouca ou muita paciência, mas, quando se trata da verdade, não há verdades parciais, a verdade é ou não é. Moisés já orientava e alertava o seu povo sobre o primeiro mandamento de Deus, o Shema. O Shema é composto de 3 trechos da Torá, Deuteronômio 6:4 ao 9, 11, do 13 ao 21, e Números de 15, 37 a 41, que devem ser ligados cuidadosamente sem interrupção, seja por palavras, seja por gesto. Moshe explicou em detalhes o primeiro mandamento: crê em Deus, disse ele. Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai. Errado. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Quando pronunciamos esse versículo, aceitamos o domínio de Deus. No passado, as nações não conseguiam acreditar que havia um só Deus. Alguns pensavam que havia centenas, milhares de divindades, umas boas e outras más. Mesmo hoje, muitas nações não acreditam num único Deus. Atualmente, no Oriente e no Ocidente, há ainda povos que adoram ídolos, curvam-se a imagens e adoram homens como Deus. Noé deixou clara a evidência de um só Deus, e através de seu profeta Moshe otorgou a Torá a seu povo escolhido. Ensinou a verdade a todos os povos. O mundo é governado por um único Deus, e seus mandamentos são a verdade. Massa. Eu vou aproveitar aqui que o Vlad tocou num tema interessante, que eu vou abordar ele de forma rápida, o relativismo. E até separei um trecho das Escrituras em que o Eterno, Criador, bendito seja Ele, fala de forma negativa do relativismo. Ele desagrada de tal prática e ele usou o profeta Isaías para exortar o povo na época dessa prática aí. Ele diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e o amargo por doce e o doce por amargo. Se encontra Isaías capítulo 5, verso 20. Mostra como o Criador, que criou toda a existência, sabe de tudo no universo, ele vê como negativo tal prática, mostrando que a pessoa que vê a realidade de forma deturpada, distorcida, ela faz mal para si mesma e para a realidade, para a sociedade que ela está inserida. E de fato, a sociedade pós-moderna tem sido severamente assolada pelo relativismo, né? O Vlad também vou usar o exemplo do dicionário Aurélio, em que diz que o relativismo trata-se de uma teoria filosófica que se baseia na relatividade do conhecimento. Aquela ideia, a minha visão é o seguinte, tal visão é a seguinte, outro já fala que a visão dele é diferente, e no fundo, isso quer dizer que todos estão certos, mas isso é errado. Se tem 3 pessoas discutindo, obviamente está rolando um erro ali. Se são 3 visões diferentes, a verdade é uma só. Então, obviamente, a verdade não está, pelo menos, em 2 ali. Então, pois pelo fato da verdade ser uma só e ter 3 visões diferentes, corre o grande risco de nenhum dos 3 estar certo, né? Mas enfim, é só para ficar de exemplo. Aquela ideia também, um axioma conhecido, que é tudo é relativo, eles colocam isso como verdade, chega a ser contraditório. Se isso é colocado como uma verdade, então não tem sentido falar que tudo é relativo, porque isso, se tudo é relativo, isso também é relativo, então não pode ser colocado como verdade. Vocês conseguem enxergar a contradição? Mas o relativismo, ele atingiu todas as esferas do comportamento humano, né? Seja moral, social, cultural, religioso, espiritual. Tornou-se o pressuposto filosófico do ambíguo código de ética que a gente vive hoje, né? Que a flexibilidade, entre aspas, estimula o abandono de valores historicamente consistentes em detrimento de outros, entre aspas, modernos, né? Que eles paulatinamente agregados ao comportamento social, eles acabam desencadeando diversos
conflitos existenciais, tipo essa ideologia de gênero mesmo que a gente tá vendo aí, que só crescendo na mídia, não só na mídia, no mundo afora, tipo assim, mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher, por aí vai, né? Isso é um conflito existencial grave contra a realidade, uma mentira contra a verdade, né? Uma mentira contra a realidade. Um homem, por mais que ele faça cirurgia, coloque silicone e tal, ele tire o pênis, ele vai continuar sendo um homem. E isso é a mesma coisa para a mulher que faz cirurgia querendo ser um homem. Isso é uma farsa contra a verdade. A biologia, a ciência, e até mesmo o Criador refutam isso. A vida é gerada apenas em relação entre homem e mulher. Isso é uma verdade absoluta, né? Nenhum ser humano vai mudar isso. Isso mostra como a verdade é imutável. E ela está inserida em toda a nossa existência. Por mais que o ser humano tente deturpar e adulterar isso, ele não vai conseguir. Porque foi algo estabelecido por Deus, que é o único dono da verdade, né? E ele deixou fragmentos para que a gente possa saber a verdade, que a gente tem capacidade de compreender na Torá, como o Vlad explicou bem aí anteriormente, né? Vários padrões foram estabelecidos por ele, né? Pelo Criador, com uma sabedoria infinita, além de profecias que se cumprem, fica clara a veracidade da palavra dele. Por exemplo, vários impérios que, pela história, que não seguiam as leis de Deus, eles deixaram de existir como civilização. E o povo israelita, por mais que ele esteja em diáspora hoje em dia, ele continua seguindo os padrões milenares estabelecidos por Deus na Torá. E eles estão firmes até hoje, estão vivos e são um povo à parte, né, separado do restante do mundo, pelo fato de cumprirem as leis de Deus. Não foram aniquilados igual o restante das nações e tal, os impérios, né? A Babilônia e tal, Sodoma e Gomorra, por exemplo, aquele império gigantesco do Egito já era. Foi por terra, porque eles seguiam outros padrões de leis, né? Outros padrões de justiça, de moral. E deixaram de existir, foram apagados da face da terra como civilização. Por mais que o povo israelita esteja em diáspora, né? Eles têm a sua cultura, eles preservaram toda a sua cultura. Por mais que eles estejam espalhados nas nações, a sua cultura foi mantida e tal. E esses povos foram apagados debaixo dos céus, né? Igual a gente tem também certeza que a Torá ensina, por exemplo, a lei da causa e do efeito. Se uma pessoa pratica certa ação um dia mais cedo ou mais tarde, ela vai receber essa paga dessa ação. Independente se ela fez coisas boas ou más, ela vai receber esse retorno, esse efeito, né? Ela praticou tal coisa, ela vai ter uma reação, ela vai receber. Ela fez o mal para fulano, isso vai refletir e vai voltar para ela de alguma forma. Isso é fato, isso está na lei do Criador e tal. Os mandamentos, como nas escrituras, na Torá, diz que ou tragam bênção ou maldição. Isso depende da ação de cada pessoa, né? E isso que a gente está falando é certeza que acontece, é algo que a gente vê com nossos olhos, é uma verdade absoluta. E isso é certeza, é o mesmo que emuná no hebraico, que a tradução seria confiança. Confiança é muito além do que fé, né? Fé é apenas acreditar. Emuná é ter certeza de alguma coisa. A verdade, ela traz certeza. Como o Sérgio concluiu bem aí, que a verdade, ela traz certeza, né? E Noé tinha certeza, né? De quem falava com ele, né? Ele deixa claro, né? Em Gênesis 6, que a terra se encontrava do jeito que se encontra hoje, se formos fazer uma analogia. Só quem cumpria mesmo o básico, as 7 leis, né, conhecia a verdade, né? Sabia da verdade que ia ser salvo, né? Para quem analisa as escrituras, quem estuda, né, não tem nada de novo, né? Tudo se encontra nos primeiros 5 livros. Daí para frente quiseram enxertar muita coisa, né? Colocar um novo através de um filho é meio complicado. Mas estamos aqui para falar sobre a Torá, né? Que está escrito desde o princípio, né? Então, claramente sabemos que uma hora
tudo vai ser claro como o sol. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço aí pro meu amigo Sarge. Nos vemos na próxima. Baruch Hashem e até logo.